Glória a Deus nas alturas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, santo é o Deus de Israel. Hello my friends, I am Thiago Silva, estamos aqui mais nessa maravilhosa manhã, amazing day, para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos refletir sobre o poder da oração, mas antes vamos invocar o poder do Espírito Santo que pairava sobre as águas no início da construção e arquitetura desse maravilhoso mundo, que sopre com grande poder na sua vida, na vida de toda a sua família, e que essa palavra faça sentido em nome do Senhor Jesus e que ela chegue até os confins da terra, atingindo milhares de pessoas que vão vir se inscrever nesse canal para glorificar e honrar o Deus Altíssimo. Então não deixe de dar o seu like, de compartilhar com toda a sua família, seus amigos, a palavra de Deus, que ela seja exaltada no mais alto dos céus, para que o grande amor de Jesus Cristo abracem todos vocês, que esse é o meu abraço desde já a todas as pessoas que vão se inscrever, que vão chegar nesse canal. E o Senhor Jesus vai fazer a seguinte pergunta hoje para vocês: o que você acha que é mais importante na Bíblia? Então, para responder essa pergunta, que eu gostaria que vocês fizessem para vocês mesmos, que foi uma das perguntas que eu fiz para mim, para que Deus me revelasse os seus mistérios e que antes mesmo de chegar aqui, Deus me deu essa maravilhosa palavra que está no versículo 12, um minutinho só, no versículo 12 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Então Jesus me respondeu da seguinte forma: nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A resposta que Deus me deu e está dando para você, o que é mais importante nessa vida e o que é mais importante na Bíblia Sagrada é a oração. Vou mostrar para vocês o porquê a oração é a mais importante na Bíblia. Vamos ver aqui nessa história, que é um testemunho que vai trazer um discernimento espiritual tanto para mim e para vocês. Nos momentos de aflição, nos momentos de dor ou de perda, nos momentos que nós estamos sendo assolados na vida nossa sentimental, ou que nós estamos vivendo momentos de doença dentro da família, ou momentos que tanto o homem ou a mulher foi deixado tanto pelo esposo, né, ou a mulher, ou o esposo foi deixado pela esposa, que foi embora e deixou seus filhos, e ele nem sabe porquê, ela também nem sabe porquê de tal ato, que isso afetou a parte psicológica dela e ela está se sentindo muito abandonada em algum sentido. A oração vai fazer com que nós tenhamos êxito, mesmo no momento de felicidade e nos momentos, vamos se dizer, de crise. Por que crise? Crise é algo que não envolve só a parte financeira, mas envolve todo o conjunto da obra da nossa vida que traz harmonia. Ou a falta de dinheiro, ou a falta de nós ter um emprego, de fazer algo para nós conseguir a nossa sobrevivência, ou a perda de um ente querido, ou de pessoas que nós achávamos que nos amava, nos abandonou no momento que nós estávamos mais precisando dessa pessoa. Então nós estamos se sentindo machucadas, vamos se dizer, espedaçados, né, dilacerados por algum
fato que aconteceu em nossa vida e que para nós colocar e harmonizar isso de novo em plena ordem, só o poder da oração. Você vai querer procurar e desabafar com várias pessoas que não vão poder te ajudar. Às vezes ela está também atribulada de algum outro fato que ocorreu na vida dela. Nem sempre ela vai ter as palavras e as medidas certas para te aconselhar. E aí Jesus nos responde: o que é mais importante na nossa vida para nós que somos viventes aqui nessa terra, homens e mulheres? É a oração, porque Jesus o tempo inteiro ele cumpriu com êxito o propósito que Deus deu para ele. Ele tinha uma missão e todos nós devemos saber qual é a nossa missão aqui nessa terra. E o poder da oração vai nos dar essa direção. É por isso que eu estou aqui hoje, para continuar esse louvor, para me cumprir o propósito que Deus me mostrou, o que eu tinha que fazer para com Deus e cumprir a missão que Ele determinou para nós. Mas dentro dessa missão não vai haver só coisas boas, vai haver perseguições, vai haver choro, vai haver traições, né? Ou de um melhor amigo que você confiava, que te apunhalou pelas costas, seja em todos os aspectos, ou amiga, e, enfim, vai haver algum choro dentro do caminho, vai haver lágrimas, vai haver sentimento de dor, de aflição, mas só que essa história vai ser respondida aqui para vocês lá no livro de Atos dos Apóstolos, que vai dizer assim, o capítulo 16 e no versículo 16 também. Estávamos indo para a oração. Ouvem bem o primeiro trecho aqui do versículo. Estávamos indo para a oração, quando veio ao nosso encontro uma jovem, escrava, que estava possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e adivinhas, obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação para vocês. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, não suportando mais a situação, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dessa mulher. Olha que grande discernimento que Paulo nos dá através da oração. Então ele já estava indo para a oração. E ali uma mulher que já era escrava, porque ela tinha que trabalhar com adivinhações e pessoas escravizaram ela. Então, diante dessa situação, ela mesmo falando de Deus, isso que é importante nós sabermos, porque nem todo mundo que fala de Deus é servo do Deus Altíssimo. É isso que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas falam de Deus, mas elas fazem coisas ruins, né, que vai atrapalhar a vida das outras pessoas, né, com enganação, uma série de coisas que vai trazer algum mal para a pessoa e vai fazer com que ela perca a fé dela, dizendo que eu não vou naquela igreja porque a pessoa que vai lá, ela faz coisa pior do que uma pessoa que não vai. Enfim, ela começa a julgar e não entendendo a palavra de Deus, que se ela tiver a vida de oração, ninguém nunca vai enganar ela, conforme não enganou Paulo aqui, porque Paulo já estava indo na oração, o coração dele já estava com Deus. Então esse relacionamento que Deus deseja de nós, mas eu não posso fazer isso por você, você tem que fazer por você mesmo, você tem que orar. Eu não consigo sair de casa sem orar, eu oro o dia inteiro louvando. Eu disse na semana
passada aqui, acho que foi na semana, no meio da semana, sobre os frutos do Espírito Santo, e fui falando trechos de versículos da Bíblia que pode ser um louvor, uma adoração, sempre que você estiver lembrando durante o dia. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? É o primeiro versículo do Salmo 27. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então é uma adoração contínua, você vai estar orando a Deus. E isso é algo maravilhoso. Então, vamos ver aqui. Depois disso, pessoal, vou ir contando a história que o Espírito Santo vai fazendo eu interpretar a história. Dentro disso, dentro de um milagre que Paulo fez de discernir que aquilo era um espírito imundo, coisas que as pessoas não conseguem discernir nos dias de hoje, porque não oram, não fazem jejum, não entra na oração da madrugada, porque você viu que Jesus, ele foi a fim de rezar um pouquinho, mas ele passou a noite inteira adorando o Senhor. Então ele mostra para nós que a oração é mais importante do que o próprio sono nosso, do que o nosso próprio descanso, certo? Então, Paulo e Silas, aqui vai contar a história, já seguindo, quando Paulo repreendeu o espírito imundo daquela mulher, ela foi liberta e as pessoas que escravizavam ela não poderiam obter lucro mais sobre aquela mulher. Então, a multidão se revoltaram contra Paulo e Silas e foram lá, pegaram os dois, levaram em praça pública e arrancaram as vestes deles, deixaram eles nus na frente de todo mundo. Imagine tal humilhação para homem ou uma mulher, né? Estar nu na frente de todo mundo e apanhar. Eles apanharam, foram açoitados, batidos e além disso foram presos. Foram levados para uma prisão, na onde prenderam os braços e também os dois pés deles. Perdão aí, pessoal. E deixaram para certificar que eles não iam fugir da prisão. E com isso, eles, por volta da meia-noite, eles começaram a louvar e agradecer a Deus, mesmo naquela situação ruim. Por isso que eu comentei de uma situação de crise, de coisas que não são boas. Então, pelo poder da oração, da palavra de Deus, muitas vezes nós vamos sofrer algumas consequências que às vezes não são boas, que vai fazer nós chorarmos, vai fazer com que nós sejamos criticados ou, enfim, açoitados de alguma forma. Mas mesmo naquela condição adversa, Paulo e Silas começaram a louvar e adorar o Deus Altíssimo, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso. E sucedeu-se que as muralhas da prisão todas desabaram. E o carcereiro entrou em desespero. Imagine quantos presos não estavam ali na mesma aflição, alguns por ter cometido algum ato que levou ali, consideramos um pecado, né, a consequência do pecado, ou ter matado alguém, ou ter roubado alguém, ter feito algum delito a outra pessoa. Então, eles estavam pagando por aquilo. Mas Paulo e Silas não, eles eram inocentes. Então, do trono, do mais alto dos céus, o Senhor ouviu a oração. É igual quando Jacó teve a visão da escada, que os anjos subiam e desciam daqui da terra, levando as nossas súplicas e oração no nome poderoso do Senhor Jesus. E sucedeu-se que as muralhas da prisão desabou e o carcereiro entrou em desespero. Ele pegou a espada dele e ia se matar. Paulo gritou: não, não faça isso. E aí
nesse momento, aquele homem foi salvo. Não só salvo, porque ele perguntou. Ele diz assim, ó. Vamos ver aqui no verso. Mas Paulo gritou, no verso 28, não faça isso, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Por que que o carcereiro ele ia se matar? Porque tinha tantos presos lá e estava sobre a confiança dele. Então é como se ele tivesse falhado em algum momento, mas só que Deus queria converter aquele homem. Então, Paulo e Silas disse assim, ó, conduzindo-os para fora, perguntou o carcereiro, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, acredite no Senhor Jesus, e serão salvos vocês e todos os da sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro os levou consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. A seguir foi batizado junto com todos os seus e depois fez Paulo e Silas subir até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter crido em Deus. Olha que obra maravilhosa, olha que testemunho a palavra de Deus nos dá sobre o poder da oração. Isso é tão fantástico, pessoal, que vocês não sabem o poder de Deus que está aqui agora nesse exato momento. É algo maravilhoso a ponto de sair lágrimas dos meus olhos, porque amar a Deus sobre todas as coisas é algo divino, é algo insondável que um ser humano pode ter, e principalmente a amizade de Deus. Aqui mostra que mesmo se nós sofremos qualquer tipo de situação ruim, aqui as pessoas foram batidas, mesmo inocente. Imagine o sofrimento de Jesus na caminhada dele também para a cruz, para dar a vida dele com esse propósito de salvar todos nós. Então, quando nós entendemos o nosso propósito e a nossa amizade de gratidão com Deus, nós estamos preparados para morrer pelo nome do Senhor Jesus, ou de ser batido, e mesmo assim nós vamos entoar um grande louvor a Deus, porque é algo fantástico e maravilhoso. Não tenho mais nem palavras para dizer. Espero que esse domingo, essa manhã, seja maravilhosa na sua vida e que muitos milagres e prodígio, que você entenda realmente o valor da oração e comece a praticar desde agora e para sempre na sua vida, que você vai ter êxito em tudo que você faz. Então, mesmo se você está passando por um momento difícil, ore e peça a Deus, porque lá do trono celestial, Ele vai inclinar os seus ouvidos e vai ouvir a nossa oração, conforme Ele ouviu a minha oração nesse dia de hoje, e sei que vai chegar aos milhares de pessoas que estão necessitando, que estão doentes das almas e que precisa ser curada e salvar toda a sua família, todos os seus familiares, conforme a palavra de Deus disse hoje. Então aquele homem foi salvo, aquele carcereiro, porque era uma alma que o Senhor queria salvar, e todo o céu, onde milhares de anjos estão em festa por uma única vida salva. Então, louvado seja o Deus Todo-Poderoso nas alturas. Grande honra servir o teu nome, Senhor Jesus. Eu te amo. Abraço a todos os meus amigos que vão chegar nesse canal. Um grande abraço mesmo, de verdade.
Eu amo todos vocês, amo todas as pessoas que vão ver esse vídeo e que vocês puderem ampliar essa corrente de oração, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu louvor lá, glória a Deus nas alturas, nos comentários, que isso vai fazer muito sentido na sua vida e o sentido na vida de tantas outras pessoas. No nome poderoso do Senhor Jesus. Glória a Deus. I have a nice day. I have a nice week, my friends. Thanks God. I love Jesus. See you.